Estamos diante de uma nova crise de 2008? Fica até o final desse vídeo que você vai entender. Diante de todos os acontecimentos que a gente tem visto nas últimas semanas, quebra do SVB, o Silicon Valley Bank, quebra do Signature Bank, quebra do First Republic Bank, quebra do Credit Suisse, que foi comprado pelo UBS por 3 bilhões de dólares, que foi uma verdadeira barganha, já que o banco já chegou a valer mais de 30 bilhões de dólares, foi comprado aí por 10% do seu valor, e muitas outras instituições com dificuldades. Aqui no Brasil também tivemos financeiras quebrando, Banco C6, bancos digitais reportando prejuízos bilionários no ano de 2022. Diante disso, a gente vai trazer um pouco nesse vídeo as principais diferenças sobre o momento que a gente está vivendo para a crise de 2008, que foi uma crise bem tenebrosa, principalmente nos Estados Unidos, que foi bastante conhecida com a quebra do banco Lehman Brothers, que era um banco que tinha mais de 100 anos de história, quase 160 anos de história, e quebrou nos Estados Unidos. Inclusive, para quem quer entender bastante aí sobre a crise de 2008, tem dois filmes que eu super indico aí, que explicam super bem e são bem legais, para você entender com entretenimento o que aconteceu lá em 2008, que é o filme A Grande Aposta e o filme Grande Demais para Quebrar, que os dois vão mostrar o que aconteceu na crise, mas de perspectivas diferentes. Então, A Grande Aposta vai mostrar perspectivas de algumas pessoas ali que viveram a crise de 2008, algumas até lucraram bastante naquela ocasião, e o outro filme, que é O Grande Demais para Quebrar, ele vai contar mais a história dos bancos que quebraram, como que foi as decisões políticas por trás de todos aqueles momentos. Então, são dois filmes que eu indico aí para quem quer entender um pouco mais, que são bem bacanas. E trazem também um pouco de entretenimento, tem bons atores lá, então é bem bacana de assistir. Bom, e não é novidade que a gente está vivendo num momento de contração no crédito, da economia como um todo. Então, se a gente pegar a nossa taxa de juros, e não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos, da Europa, de vários países ao redor do mundo, a gente vê que são taxas em níveis maiores do que a gente estava acostumado na última década. Então, de 2010 até 2020, 2021 mais ou menos, Estados Unidos, por exemplo, tinha uma taxa de juros próxima do 0%, algo em torno ali de 0, 1, mas não chegou a ultrapassar muito além disso. E agora a gente vê uma taxa de juros lá nos Estados Unidos, por exemplo, na casa dos 5% ao ano, que é muita coisa, e foi um aumento repentino. E isso nada mais é do que uma mudança no ciclo. Os mercados eles funcionam no formato de ciclos, em algum momento você vai... o mercado vai estar mais expansionista, depois o mercado cai e vira mais contracionista, Para quem já conhece o mercado financeiro, conhece os termos de bull e bear market, que o bull significa touro, e o touro ataca para cima, por isso que a bolsa está subindo, e o bear ataca para baixo, por isso que a bolsa está caindo. Sabia dessa, Cláudia, dessa curiosidade? É por isso que chama de bull e bear market. E por isso que a gente diz que o mercado funciona dessa forma. E no mercado de crédito não é diferente. No mercado de crédito, imobiliário, mercado financeiro como um todo, funciona no formato de ciclos, e agora a gente está entrando num ciclo de contração. Então o crédito está mais caro, o dinheiro disponível, a liquidez do mercado, do sistema como um todo, está mais restrita, então os bancos não estão aprovando tantos financiamentos assim, então a liquidez como um todo ela está mais reduzida, e no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos. Com a pandemia, os mercados acabaram se alinhando, apesar de todo esse desarranjo, o mercado global como um todo está subindo juros, os bancos centrais estão mais contracionistas, e isso acaba causando diversos eventos negativos na economia. Então, como eu disse no começo do vídeo, a gente teve eventos de crédito dentro dos bancos, o mercado bancário está passando por dificuldades, apesar de serem algumas instituições em específico, você pega SVB, por exemplo, era um banco que atuava muito com empresas de tecnologia, ele estava muito exposto a startups, empresas até ligadas ao mercado de criptomoeda. A fonte secou, a fonte de liquidez acabou indo embora, o banco acabou entrando em dificuldades. O Credit Suisse, por exemplo, que atuava bastante na Europa, mas tinha mercado no mundo inteiro, também enfrentou dificuldades, reflexo de várias decisões que foram equivocadas ao longo da história do banco. Então, apesar do banco ser um banco suíço, remeter bastante à solidez no mercado financeiro, o banco não tomava decisões tão boas assim, e por isso, quando chegou o momento de contração, o banco acabou enfrentando dificuldades e, como eu disse, foi vendido para o UBS, que é o principal concorrente dele na Suíça, por 3 bilhões de dólares, uma fração do seu valor de mercado, que já chegou a valer
30 bilhões. Tá? Inclusive o SVB também foi vendido nessa semana para um outro banco regional que era concorrente dele, também especializado em comprar bancos em dificuldades financeiras. E aqui, se a gente for para o mercado brasileiro, a gente tem a quebra de pedidos de recuperação judicial de diversas empresas. Então a gente viu, tirando o fato de Americanas, que a gente não sabe exatamente ainda o que aconteceu, a gente viu Marisa, Tokstok, Oi, CVC e outras diversas empresas pedindo recuperação judicial, enfrentando dificuldades no pagamento de aluguel, enfrentando extremos aumentos de alavancagem, então piorando muito a sua relação entre dívida líquida sobre EBITDA, por exemplo, que é um indicador super importante nesses momentos, para você medir como que a empresa está alavancada, além de diversos rebaixamentos de rating, de notas de crédito dessas empresas. Então, enquanto uma empresa, por exemplo, no ano passado estava com uma nota lá atribuída de duplo A+, esse ano ela acabou passando ali para A+, A-, empresas chegaram até C, que é uma nota bem ruim de crédito. Então, vou deixar até uma tabela aqui na tela para vocês verem a escala de rating, o quanto maior a nota da empresa, melhor, maior a qualidade daquela empresa em termos de crédito, e quem avalia são agências independentes bem importantes ao redor do mundo, como por exemplo a Fitch, a S&P e a Moody's. E sabendo disso, quais são as principais diferenças do momento que a gente vive hoje para a crise de 2008? Tá? Primeiro a gente volta na origem da crise. Então lá em 2008, até um pouco antes disso, tudo começou com o mercado imobiliário. Então lá nos Estados Unidos existia um empréstimo, ainda existe, muito famoso chamado de hipoteca. Tá? E na ocasião, os juros estavam baixíssimos no começo dos anos 2000 e muita gente que às vezes não deveria começou a pegar muitos empréstimos relacionados ao setor imobiliário. Inclusive os filmes que eu citei aqui, principalmente o da Grande Aposta, traz exemplos claros disso. Muitas pessoas que às vezes não tinham nem renda comprovada, não tinham condições de pagar uma hipoteca, tomavam empréstimo de vários imóveis diferentes, conseguiam aprovação de crédito nos bancos sem qualquer tipo de análise de crédito, dificultando ainda mais a situação do mercado imobiliário como um todo. E aí isso desencadeou, quando a gente chegou no ciclo de contração, no ciclo mais difícil, isso desencadeou numa quebra generalizada, e isso marcou a quebra do Lehman Brothers, que era um banco que estava muito exposto a esse tipo de título, que eram os famosos subprime. Então eram títulos ligados à hipoteca, eles tinham um lastro nas hipotecas, mas que no fim, quando você analisava, as hipotecas não tinham valor nenhum, porque as pessoas que deveriam pagar aquelas hipotecas não tinham condições de pagar, e o crédito foi aprovado. Depois disso, quando foi notar que aquelas pessoas não tinham condições, já era tarde demais. É claro que as proporções foram gigantescas e isso tudo desencadeou na crise de 2008, que por isso que é conhecida como a crise do subprime. Tá? Então, vários bancos na ocasião tiveram dificuldades, o governo teve que intervir, o Federal Reserve teve que lançar um pacote na ocasião, lá em 2008, para salvar algumas instituições. Algumas eles também não conseguiram salvar, tá? E foram liberados ali quase $1 trilhão, que na época era bastante coisa, hoje ainda é, mas na época era mais ainda. Bom, e o que é importante para os investidores olharem nesse momento, e onde que você deve tomar cuidado antes de investir em qualquer classe de ativos, seja títulos de renda fixa, seja ações, seja fundos imobiliários ou qualquer outra classe. Tá? Primeiro de tudo, é analisar a empresa que você vai comprar. Então, seja na parte de crédito ou até mesmo na parte de equity, na parte de você ser um acionista da companhia, é importante você avaliar o nível de alavancagem dela. Como eu disse, o indicador de dívida líquida sobre EBITDA é um ótimo indicador para isso. Você vai ver o quanto que aquela empresa está alavancada, você vê se aquela empresa tem um fluxo de caixa operacional positivo, se a operação dela gera caixa recorrentemente, de forma saudável para aquela companhia. Você vê a estrutura de passivos daquela companhia. Então, no geral, é basicamente você separar, usar aquela famosa frase de separar o joio do trigo. Então, apesar de muita coisa poder parecer barata hoje em dia, já que a gente teve uma queda muito forte, tanto nos índices acionários como também nos índices de renda fixa, se a gente pegar vários ETFs americanos de renda fixa, podem parecer bastante descontados, a taxa de juros está bastante alta, a gente tem que tomar cuidado com o crédito que a gente compra ou com a empresa que a gente se expõe. Tá? E uma dessas formas de você analisar é fazendo uma boa análise de crédito, analisando esses indicadores. Dá para você utilizar bastante, por exemplo, o próprio Status Invest, que mostra vários desses indicadores em tela, em tempo real para você, e sabendo separar, sabendo filtrar essas companhias, eu acho que
é um momento que gera bastante oportunidade. Tá? Então, enquanto muitas pessoas não querem nem saber de ações, não querem comprar nada, não querem saber de mercado financeiro, às vezes pode ser o momento ideal para você começar a montar uma posição. Tem aquela famosa história do engraxate, né, que começou a falar de ações lá na década de 1920, e foi logo antes da crise de 29, né, que foi uma das maiores da história. Então o que a gente tira dessa história é que quando todo mundo está falando de algum mercado específico, pode ser um indício que esse mercado já esteja um pouco caro. Então é a mesma coisa aqui para o mercado financeiro. Quando está todo mundo falando de ações, às vezes você tem que tomar cuidado. Quando o seu vizinho está falando de criptomoedas, falando de algum ativo específico, tem que tomar cuidado e analisar mais de uma vez para você ter segurança, e solidez de saber que aquele ativo realmente tem fundamento, que tem uma boa qualidade. Pensando nisso também, para ajudar no seu processo de análise, eu deixei um e-book aqui gratuito na descrição do vídeo sobre como analisar uma ação. É só clicar aqui no link da descrição e fazer o download para você ter acesso. E não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente solta aqui no canal. Um abraço e até a próxima!